Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de análise intraday, onde eu trago o resumo do mercado financeiro no mini índice. E vamos lá. Hoje, dia 29, quinta-feira, o mercado começou bem, começou dentro do que foi o que foi previsto no dia anterior, certo? E ele teve um dia inteiro de tendência. Ele teve um dia de alta, certo? Vou ajeitar aqui a câmera. Este dia aqui, vamos colocar os parâmetros das médias. Nós observamos que no dia de ontem, ele finalizou dentro daquele range, dentro daquela lateralização, certo? E hoje começou dessa mesma forma, certo? Não por muito tempo, mas começou dentro desse range, certo? Nós podemos observar que o mercado começou caindo e ele fez uma pequena recuperação. Que recuperação é essa que eu estou dizendo? Vocês podem observar que ontem a gente havia traçado essa linha aqui, né? Essa linha aqui, onde estava sendo respeitada como resistência e posteriormente virou suporte, no dia de hoje, ela aconteceu aquilo que a gente havia previsto para o dia de hoje, que ela viraria o suporte, certo? Deixa eu tirar aqui os parâmetros para ficar mais fácil para que vocês vejam. Ó, o mercado abriu em queda. Depois que ele abriu em queda, ele foi testar a região de suporte, que tinha muito peso, como a gente viu há 3 dias, ela está respeitando essa região de preço e ela conseguiu romper. A gente pode traçar aqui uma fibo com esse topo e esse fundo e observamos que dentro deste parâmetro, dentro deste pullback, a gente pode observar que havia duas confluências muito concretas aqui. A primeira, o mercado ele fez um movimento de recuperação do preço quando ele tocou aqui no suporte e em seguida ele fez um pullback até a região de 50% da FIBO. Além de ele tocar os 50% da FIBO, ele também fez candle de ignição. Aqui, ó. Ele fez candle de ignição na região tanto de 50% da FIBO, como também de resistência da tendência que agora vira suporte, certo? Deixa eu voltar aqui os parâmetros. Nós podemos observar que a partir do momento em que ele saiu desta tendência de lateralização, as médias começaram a se alinhar, certo? Com as médias começando a se alinhar, aqui já seria um importante ponto de entrada. Até que momento seria conduzido esse trade? Vocês lembram que ontem a gente havia traçado essa região aqui, correto? De resistência do preço. Se a gente duplicar essa região aqui, duplicar não, continuar ela, vou botar aqui no mesmo, aqui, aí, a gente pode observar que ele respeitou e rompeu. Respeitou em que sentido que eu estou falando? Respeitou para um processo de romper, testar a resistência que vira suporte e prosseguir o movimento de alta, certo? Até que momento a gente poderia prosseguir nessa operação? A gente poderia conduzir essa operação até o primeiro alvo, que foi aonde ele fez novamente um pullback, e até o segundo alvo, que seria aqui, certo?
Deixa eu puxar um zoom aqui. A gente pode observar que aqui, nesse segundo alvo, a gente tem duas características muito fortes. Além de ser o segundo alvo, nesse momento aqui, que ele fez novamente o pullback, o preço ele veio testar a média de 20 e em seguida o candle seguinte fechou o preço fora da média de 9. Quando isso acontece, geralmente é uma tendência para prosseguimento do movimento, certo? Quando isso acontece, o mercado ele vai criar força justamente para que o preço continue prosseguindo o seu movimento, seja de alta ou de baixa. Aqui nós podemos observar que ele fez um pequeno triângulo. O movimento, a tendência estava de alta, fez um triângulo e quando isso acontece, rompe para cima. Vamos aqui continuar. Aqui, só voltando aqui ao assunto, bem aqui, nessa região também seria uma região importante para você aumentar a sua posição, certo? Por conta da forte, como eu posso dizer, do forte posicionamento que isso tem e da forte pressão que isso tem perante ao preço, perante a análise de price action. Voltando aqui, a gente poderia sair aqui no segundo alvo. Aqui nesse segundo alvo, onde ele veio testar novamente a região e rompeu, obrigatoriamente você poderia entrar de novo. Eu não entro. Eu não entraria. Por quê? Porque foi um movimento, querendo ou não, muito íngreme. A gente pode observar aqui, ó, que foi um movimento íngreme. Olha, foi um movimento em que poderia, como ele estava perto da região de preço, onde era uma resistência que virou suporte, ele poderia voltar ao preço. Isso 80% das vezes acontece. Em regiões de lateralização, 80% das vezes existem falsos rompimentos. O preço vai, finge que rompe e volta para a região de lateralização. Isso é normal acontecer, certo? Então, quando o preço começou a trabalhar nessa região, é uma região em que a gente tem que ficar um pouco alerta e entrar só quando ele realmente der sinais de que vai continuar o movimento. Aqui as médias, vou apagar aqui essa linha, aqui as médias voltaram a se agrupar, certo? Elas se agruparam novamente nesse range aqui. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Traçar aqui a linhazinha certinho. E aqui no fundo. Aqui. Vou até colocar mais grossa e de outra cor para que vocês vejam. Aqui. Nessa região aqui, é interessante que a gente observe que não é recomendado entrar, porque é uma região de um espaço muito curto, onde candles estão sendo feitos com pouco volume financeiro. Nós podemos observar justamente que esses candles, muitos aqui ó, são dojis. Ó, 1 doji, 2 dojis, 3 dojis, 4 dojis, 5 dojis. É uma região em que o preço não tem certeza para onde vai. Quando isso acontece, o recomendado é não opere. Espere o preço tomar uma posição, certo? Botando aqui os parâmetros das médias, nós podemos observar que houve uma tendência de movimento justamente nesse rompimento aqui. Aonde eu entraria? Seria justamente aqui nesse candle que
rompeu. Nesse candle que rompeu, eu entraria. Seria uma entrada extremamente arriscada. Por quê? Porque esse candle que rompeu, sendo um candle de força, ele poderia também voltar para dentro do range e me stopar. Certo? Então foi um movimento extremamente arriscado. Aonde o preço... Aonde o preço... Deixa eu duplicar essa caixinha. Respeitou exatamente aqui. Ele fez justamente o movimento em que se esperava. Ele veio... Deixa eu botar de outra cor. Ele veio, testou a região onde antes era uma resistência que virou suporte, que é da caixinha de lateralização, e subiu novamente. Testou a média e rompeu, certo? Vocês conseguem ver, vocês conseguem observar que o preço fez esse movimento justamente aplicando as tendências de price action e aplicando as tendências do fluxo de preço. Vocês conseguem ver isso? Aonde o preço ele trabalhou exatamente aonde ele deveria para que ele pudesse fazer movimentos orgânicos em que o preço fez o teste da região e continuou o seu movimento de tendência. Isso é muito importante para que a gente possa acompanhar o mercado de forma mais precisa, de forma mais técnica, certo? Então nós observamos que isso aqui foi um dia de tendência. O mercado fechou positivo hoje, certo? Vou deixar aqui mais limpo para que a gente possa ver. Excluir aqui essa caixinha, excluo essa caixinha. E eu vou fazer aqui isso aqui. Isso aqui e aqui. Ó, percebam que na região de preço, geralmente ele tende a se concretizar aquilo em que se está sendo feito. Eu não estou aqui para dizer para vocês aonde vocês devem ou não entrar. É tão tal que quando eu falo, eu sempre falo sugerindo aonde eu entraria, certo? Há uma grande possibilidade desse preço amanhã ir até a região de resistência da duplicação dessa caixa. Isso não significa que ele vai. Eu só estou dizendo que há uma tendência, há uma forte tendência de que o preço pode buscar essa região, certo? Em uma visão mais macro, nós podemos observar que o preço está fazendo uma correção da queda que aconteceu. Eu vou colocar aqui num time frame maior. Aqui. Observem isso aqui. Isso já é uma visão mais macro, certo? Eu estou no time frame de 60 minutos. Time frame é tempo gráfico maior. Abri foi isso aqui. Esse fundo com esse topo aqui. Eu vou botar até mais para cá, para ele ficar em cima da linhazinha. Aqui. Ó. Observem que dentro desse movimento existe uma região em que o preço pode chegar, em que é importante a gente ficar atento, certo? É importante sempre vocês alinharem o macro, a visão do macro,
aonde o preço pode chegar no macro, para que você possa trabalhar isso no micro, que é o time frame menor, certo? Aqui nós podemos observar que existe duas influências em que o preço pode tanto romper como pode voltar, certo? Ele está chegando numa região de 76% da FIBO, que é aqui, ó. Deixa eu até pintar aqui para vocês consigam ver melhor. Aqui. Essa região aqui é uma região forte de preço da FIBO, certo? Além disso, isso é uma confluência de que o movimento pode bater nessa região de 76 e voltar. A região que pode bater nela e continuar seria outra, que seria isso aqui, ó. Se a gente observar justamente o movimento em que o mercado está fazendo, deixa eu só puxar mais o zoom aqui para vocês observarem. Aqui. O movimento que o mercado está fazendo foi um movimento de queda com recuperação, onde ele caiu e testou novamente o mesmo lugar e está recuperando. Isso aqui é ou não é um claro exemplo de fundo duplo? Um claro exemplo onde o preço faz um fundo duplo e ele tende a reverter o movimento em que ele está fazendo. Regiões de fundo duplo, regiões de topo duplo, eles aparecem para reverter o movimento que se está. O movimento era de quê? O movimento era de queda, certo? O preço caiu, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu, corrigiu. Aí ele caiu, fez fundo duplo e está recuperando. Isso são sinais de que o movimento pode continuar. Além de que ele pode também cair justamente pela região de 7,5 da FIBO, certo? Ele pode vir testar essa região aqui para continuar subindo. Vocês conseguem entender isso? Muito bem, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu aprofundei um pouco mais no conteúdo justamente de macro para que vocês pudessem entender aonde o mercado pode ir nos próximos dias, certo? Agradeço a presença de todos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e colegas. Um abraço, até a mais e tchau!